Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Para começar, deixa teu like no vídeo para não esquecer. Compartilha esse vídeo com outros curiosos sobre nós, igual nós. E te inscreve no canal, ajudar o canal a crescer. Hoje eu vou falar nas galáxias. São consideradas as matadoras do universo. O que isso quer dizer? O telescópio espacial James Webb encontrou 6 pontos vermelhos no passado profundo que não deveriam estar lá. São galáxias apenas 500 a 700 milhões de anos após o Big Bang, que já parecem adultas. O susto dos astrônomos quando viram isso foi enorme. Elas são massivas e complexas demais para a idade que tem. É como encontrar um bebê recém-nascido com o tamanho e peso de um adulto. O apelido de destruidoras do universo surgiu não porque elas representem algum perigo para o universo, mas sim porque elas desafiam todo o modelo padrão da cosmologia que aceito até hoje. Segundo a teoria atual, o universo levaria bilhões de anos para formar galáxias tão grandes. E se essas 6 gigantes forem confirmadas, a nossa linha do tempo sobre como o cosmos evoluiu pode estar errada. Essas galáxias brilham em um vermelho intenso, o que indica que elas estão a mais de 13 bilhões de anos-luz de distância. O James Webb conseguiu detectá-las no espectro infravermelho, captando a luz que viajou por quase toda a história do universo para chegar até nós. E a intensidade desse brilho sugere uma grande quantidade de estrelas que naquela época deveria ser fisicamente impossível de existir, de acordo com o que se conhece até hoje. O que intriga é o tamanho compacto. Elas têm a massa, mesma massa da Via Láctea, por exemplo, mas são 30 vezes menores em volume. É uma densidade extrema, sugerindo que a formação de estrelas no início do universo era muito mais rápida e violenta do que hoje. E esse cenário de criação acelerado desafia simulações de computador que os cientistas possuem hoje.
A matéria escura é o andaime das galáxias. Se essas estruturas gigantes surgiram tão cedo, significa que a matéria escura agiu muito mais rápido do que era previsto. Esse conflito atinge a base da física moderna. Se não explicarmos como o esqueleto do universo se formou tão rápido, nossa compreensão sobre gravidade e expansão do cosmos precisa de algum ajuste. Cento e 16 batimentos por minuto. Existem outras hipóteses também. Uma delas que não romperia com tudo o que se conhece até hoje é que esse brilho não vem apenas de estrelas. Pode ser que se esteja vendo buracos negros supermassivos devorando a matéria. O calor gerado nesse processo brilha tanto que pode se disfarçar de uma galáxia inteira. Isso explicaria também a massa detectada, sem exigir que bilhões de estrelas tivessem nascido instantaneamente assim. Se essas galáxias forem feitas só de estrelas, a eficiência teria que ser perfeita. No universo atual, apenas uma parte do gás vira estrela. Nessas 6 galáxias gigantes, quase 100% do gás teria que ter sido convertido. Isso viola o que a gente sabe sobre o ciclo de vida estelar, onde explosões de supernovas geralmente expulsam o gás antes de novas estrelas se formarem. Existe a chance também de ser uma ilusão causada pela poeira cósmica. Nuvens densas de poeira aquecida podem emitir sinais que fazem uma galáxia pequena parecer muito maior e mais massiva no infravermelho. Se for isso, as destruidoras do universo seriam apenas galáxias menores e comuns, mas escondidas atrás de uma cortina de poeira que confunde os cálculos iniciais dos astrônomos.
O veredito virá da espectroscopia, que analisa a luz em detalhes para identificar elementos químicos. O James Webb vai dizer se a luz vem de hidrogênio estelar ou de gás ao redor de um buraco negro. É um teste que vai definir. Até lá, a astronomia vive em estado de suspense, aguardando para saber se os livros de física precisam de uma revisão total. Essa imagem do James Webb é um olhar para o amanhecer cósmico, o momento em que as primeiras luzes se acenderam. Encontrar gigante nessa fase é como ver o sol do meio-dia logo ao raiar do dia. Isso nos mostra que o universo jovem era um lugar muito mais denso e acelerado do que a gente imaginava. O passado não era apenas diferente, era um território de extremos que a gente mal começa a mapear hoje. Cento e 124 batimentos por minuto. Se essas galáxias forem confirmadas, forem reais, a percepção de tempo muda. A evolução galáctica teria acontecido num piscar de olhos. Talvez a densidade do universo primitivo tenha causado colisões e fusões de matéria muito mais frequentes. A história da nossa própria existência ganha um novo ritmo, muito mais dinâmico e veloz do que as eras geológicas lentas que a gente estuda. Os supercomputadores atuais não conseguem replicar o que o James Webb viu usando as leis da gravidade que conhecemos. Quando a realidade observada ignora o software, é o software que precisa mudar. Os cientistas estão vivendo o momento exato em que a ciência admite que o universo é muito mais estranho e complexo do que os modelos matemáticos criados até agora previam.
Uma teoria fascinante diz que buracos negros gigantes surgiram antes das galáxias. Eles teriam agido como sementes, puxando matéria com força total e acelerando o crescimento das galáxias ao redor. Se isso for verdade, os buracos negros não são apenas destruidores, engolidores de matéria, mas seriam os verdadeiros arquitetos que permitiram que o universo se organizasse tão cedo. Pode ser que estejamos vendo as primeiras estrelas do cosmos, chamada População 3. Elas eram centenas de vezes maiores que o Sol e brilhavam com uma intensidade absurda antes de morrerem. Se essas galáxias forem formadas por essas estrelas gigantes, o brilho excessivo seria natural. Descobrir essas estrelas é um dos grandes troféus que o James Webb busca no espaço. Também surgiu uma hipótese mais radical. E se o universo for mais velho do que se previa? E se as galáxias já estavam prontas naquela época? Talvez o cronômetro tenha começado antes. É uma ideia polêmica, mas na ciência, evidências sólidas derrubam qualquer dogma. O James Webb pode nos forçar a questionar até a idade do próprio tempo. Cento e 124 batimentos por minuto. A gente só fala sobre isso por causa dos espelhos de ouro do James Webb. Ele capta o calor infravermelho e outros telescópios não conseguem ver. O que está sendo observado é o limite da engenharia humana, tocando no limite do tempo visível. Cada imagem dessas galáxias é um milagre tecnológico que nos permite espiar dentro do berçário cósmico.
Na ciência, a contestação é fundamental. Enquanto um celebra a descoberta, outros buscam erros de calibração do telescópio. E essa tensão é o que leva às respostas corretas, às respostas verdadeiras. Se for confirmado a massa dessas galáxias, nossa mente precisa se expandir. Se houver um erro, a gente vai aprender sobre o limite da máquina. Em ambos os casos, a humanidade sai ganhando. Com mais conhecimento, do ambiente que ela habita. Nos próximos anos, o James Webb vai dedicar mais tempo a essas regiões do céu. Outros observatórios da Terra, como o ALMA, a LMA, também vão ajudar a mapear o gás frio nessas galáxias. Não está sendo olhado para uma foto estática, mas montando um quebra-cabeça sobre como tudo começou. O dossiê sobre as destruidoras do universo está apenas começando. Por que isso é importante? Porque os elementos do nosso corpo, inclusive, o ferro, o cálcio, foram forjados no coração de estrelas, como dessas galáxias. E entender o início dessas gigantes é entender o processo que permitiu que muitos anos depois a vida fosse criada. Nós somos oriundos, né? O nosso material é oriundo de poeira de estrelas. E aquelas galáxias foram as primeiras grandes fábricas de matéria do cosmos. Mesmo com teorias, o mistério permanece. O universo tem uma capacidade infinita de nos surpreender e nos mostrar que nossas regras são apenas mapas incompletos. As descobertas do James Webb são um lembrete de que a exploração espacial está só na infância. O cosmos não precisa fazer sentido para nós. E é essa estranheza que torna a ciência uma grande aventura humana. Cento e 32 batimentos por minuto.
Essas imagens nos trazem uma lição de humildade. Olhamos para objetos que existem há bilhões de anos antes do Sol. O James Webb é praticamente uma máquina do tempo, que nos permite contemplar lá o início. Diante de galáxias que desafiam a física, percebemos que somos pequenos. Nós temos uma curiosidade gigante que nos permite decifrar o universo. O interessante para mim é que mesmo esse sentimento de pequenez assim mostra a grandeza da criação para a minha vida. O James Webb já pagou o investimento feito nele ao abrir esses debates. Ele provou que a cosmologia é uma ciência viva, onde tudo pode mudar amanhã. O legado deste telescópio será medido pelas perguntas difíceis que ele nos obriga a fazer. Ele garantiu que as próximas gerações de cientistas têm enigmas fascinantes para resolver por muitas décadas ainda. Algumas pessoas, alguns cientistas até, começam a pôr em xeque sobre a teoria do Big Bang. Mas a teoria do Big Bang não está refutada. É a que mais se encaixa no nascimento, na criação do universo. A jornada do conhecimento nunca termina. Hoje, o tema são as matadoras do universo. Amanhã pode ser algo ainda mais diferente. É importante a gente manter a mente aberta e o rigor científico para estudar e tentar entender essas coisas. O universo ele é muito vasto, não cabe num único vídeo. Então, cada descoberta nos aproxima mais do nosso conhecimento, aumenta o nosso conhecimento, nos aproxima mais de um ser mais introspecto, que reconheça a grandiosidade de tudo que está aí fora. A beleza da astronomia está no fato de que a realidade quase sempre supera a ficção. As destruidoras do universo, na verdade, são as criadoras de uma nova astronomia. E esse era o assunto, a curiosidade que eu gostaria de compartilhar hoje com todos. Não te esquece, gostou do vídeo, deixa um like aí e divulga o canal e o vídeo para mais pessoas.
Missão cumprida. Te vejo no próximo vídeo.